Parte 2, capítulo 11. Da estranha aventura que sucedeu ao valoroso Don Quixote com o carro ou carreta das cortes da morte. Mergulhado em seus pensamentos, seguia Don Quixote pelo caminho, considerando a maldosa peça que lhe haviam pregado os magos, transformando sua dama Dulcinea na feia figura de uma aldeã. E não imaginava que solução encontrar para recolocá-la na sua essência primitiva. Tais pensamentos o transportavam para tão fora de si que, sem senti-lo, soltou as rédeas a Rocinante, o qual, notando a liberdade que lhe era dada, a cada passo se detinha para passear as verdes ervas abundantes naqueles campos. Tirou o Sancho do enlevo, dizendo-lhe: Senhor, as tristezas não se fizeram para os irracionais, e sim para os homens, mas, se os homens as sentem em demasia, acabam por tornar-se irracionais. Controle-se vossa mercê, caia em si, retome as rédeas de Rocinante, reviva e desperte, e mostre aquela galhardia que os cavaleiros andantes convém ter. Que diabo é isso? Que desânimo é esse? Estamos aqui ou na França? Carregue Satanás com quantas Dulcineias haja no mundo, que mais vale a saúde de um só cavaleiro andante que todos os encantamentos e transformações da terra. Cala-te, Sancho, respondeu Don Quixote, com voz não muito débil. Cala-te, repito, e não profiras blasfêmias contra aquela senhora que se encontra sob encantamento, tem os maus pois que se originou sua malandança. Assim o digo eu, respondeu Sancho. Quem te viu e vê agora, que coração não te chora? Isso bem o podes dizer, Sancho, replicou Don Quixote, pois a viste na inteireza cabal da sua formosura, já que o feitiço não chegou a perturbar-te a vista, nem a encobrir-te sua beleza. Só contra mim e contra meus olhos se endereça a força de seu veneno. Mas, apesar disso, notei uma coisa, Sancho, e é que me descreveste mal sua formosura, porque, se não me recordo, disseste dela que tinha os olhos de pérolas, e olhos que parecem de pérolas são antes daquele peixe chamado besugo que de dama. Há olhos que, a meu ver, os de Dulcinea devem ser de verdes esmeraldas, rasgados com 2 arcos celestes que lhe servem de sobrancelhas. Quanto a essas pérolas, tira-as dos seus olhos e passe-as para os dentes, pois sem dúvida te equivocaste, Sancho, tomando o olho por dente. Tudo pode ser, concordou Sancho, pois tanto me perturbou a mim sua formosura como a vossa mercê sua feiura. Mas entreguemos tudo nas mãos de Deus, que é o sabedor de todas as coisas que hão de suceder neste vale de lágrimas, neste mundo mau em que vivemos e onde quase nunca se encontra o que esteja sem mescla de maldade, embuste e velhacaria. Porém, há uma coisa que me intriga, Senhor, mais que outras, é imaginar o que se há de fazer quando vossa mercê vencer algum gigante ou outro cavaleiro, e lhe ordenar que se apresente ante a formosura da senhora Dulcinea. Onde a irá encontrar esse infeliz gigante ou esse pobre e mísero cavaleiro vencido? Parece até que os vejo andando por El Toboso, feito uns idiotas à procura da senhora Dulcinea e, mesmo que topem com ela no meio da rua, não a irão reconhecer, tanto como não reconheceriam meu pai. Quem sabe, Sancho, respondeu Don Quixote, o encantamento não será tão poderoso a ponto de tirar o conhecimento de Dulcinea aos gigantes e cavaleiros vencidos e apresentados. Farei a experiência em 1 ou 2 dos primeiros que eu vença, enviando-os até ela, a fim de saber se a veem ou não, ordenando-lhes que voltem para relatar-me o que a esse respeito lhes houver sucedido. Digo, senhor, replicou Sancho, que isso que vossa mercê acaba de dizer me pareceu uma boa ideia. Com esse artifício ficaremos sabendo o que desejamos, e, se for só a vossa mercê que ela se encobre, mais de vossa mercê será a desgraça do que dela. E desde que a senhora Dulcinea tenha saúde e felicidade, nós por cá nos arranjaremos e passaremos o melhor que pudermos, buscando nossas aventuras e deixando que o tempo faça das suas, que é ele o melhor remédio, tanto para estas como para outras enfermidades maiores. Queria Don Quixote responder a Sancho Panza, mas foi estorvado por uma carreta que surgiu no meio do caminho, carregada dos mais diversos e estranhos personagens e figuras que se poderiam imaginar. O que guiava as mulas e servia de carreteiro era um
Feio demônio, vinha a carreta descoberta ao céu aberto, sem todo nem forro. A primeira figura que se ofereceu aos olhos de Don Quixote foi a da própria morte, com um rosto humano. Junto dela vinha um anjo de grandes asas coloridas. De um lado estava o imperador, tendo na cabeça uma coroa que parecia de ouro. Aos pés da morte estava o deus a quem chamam de Cupido, sem a venda nos olhos, mas com seu arco, carcaz e setas. Vinha também um cavaleiro armado dos pés à cabeça, só que não trazia morrião ou selada, mas sim um chapéu cheio de plumas variegadas. Com elas vinham outras pessoas de diferentes rostos e trajes. Tudo isso, visto de improviso, alvoroçou de certo modo Dom Quixote e encheu de medo o coração de Sancho. Dom Quixote, porém, logo se alegrou, crendo que se lhe oferecia alguma nova e perigosa aventura, e com esse pensamento e de ânimo disposto a cometer qualquer perigo, postou-se diante da carreta e disse, em voz alta e ameaçadora: Carreteiro, cocheiro ou diabo ou o que sejas, não tardes a dizer-me quem és, aonde vais e quem é essa gente que levas em tua carroça, que mais parece a barca de Caronte do que uma carreta dos que se usam. Detendo a carreta, o diabo respondeu mansamente: Senhor, somos comediantes da companhia de Angulo, o mal, num lugar por trás daquele morro. Representamos esta manhã, por ser a 8ª de Corpus Christi, o alto das Cortes da Morte, e iremos representá-lo de novo esta tarde, naquele lugar que daqui se avista. Por estar tão perto e para evitar o trabalho de despir-nos e nos tornarmos a vestir, vamos com os mesmos trajes com que representamos. Aquele mancebo faz o papel da morte, o outro do anjo, aquela mulher, que é a do empresário, da rainha, o outro do soldado, aquele do imperador. E eu do demônio, sendo eu uma das figuras mais importantes do alto, porque faço nesta companhia os papéis principais. Se vossa mercê deseja saber outras coisas a nosso respeito, pergunte-me, que lhe saberei responder com toda a exatidão, pois, sendo demônio, nada me escapa. Por minha fé de cavaleiro andante, disse Don Quixote, assim que vi este carro, imaginei que alguma grande aventura se me oferecia. Agora, digo que é mister tocar com as mãos as aparências, para dar lugar ao desengano. Ide com Deus, gente boa, fazei vossa festa e dizei-me se quereis que eu faça algo que vos possa ser útil, que o farei de bom ânimo e bom talante. Pois, desde que menino sou apreciador da comédia e, na minha mocidade, iam-se-me os olhos atrás da farândola. Estando nesta palestra, quis a sorte que chegasse um dos da companhia, vestido de palhaço, com muitos guizos e tendo na mão um pau, em cuja ponta havia 3 bexigas de vaca cheias. O bufão, chegando-se a Don Quixote, começou a esgrimir o pau, a bater no chão com as bexigas e a dar grandes saltos, chocalhando os guizos. Tão feia a visão, de tal modo alvoroçou Rocinante que, sem poder Don Quixote detê-lo, tomando o freio entre os dentes, saiu a correr pelo campo, com ligeireza maior do que jamais alguém poderia esperar dos olhos de seu esqueleto. Sancho, considerando o perigo que corria seu amo de ser derrubado, saltou do ruço e, a toda pressa, foi acudi-lo, mas, quando chegou junto dele, já estava o amo por terra, e também Rocinante, que, com o dono, fora ao chão. Fim paradeiro ordinário de suas louçanias e atrevimentos. Sancho mal se apeara para acudir Don Quixote, quando o endiabrado dançarino das bexigas saltou sobre o ruço, dando-lhe com elas no lombo. O medo e o ruído, mais que a dor das pancadas, fizeram com que o animal voasse pelo campo afora, rumo ao lugar onde iam realizar a festa. Sancho ficou olhando a corrida de seu ruço e a queda do amo, sem saber a qual das duas necessidades acudiria primeiro. Afinal, como bom escudeiro e bom criado, falou mais alto o amor pelo amo que o carinho pelo jumento. Porém, a cada vez que via as bexigas se erguerem no ar e caírem sobre as ancas do ruço, sentia aflição e um susto mortal. E antes quisera que aqueles golpes fossem dados nas meninas dos seus olhos do que no mais diminuto pelo da cauda do seu asno. Com essa perplexa tribulação, chegou aonde estava Don Quixote bem mais maltratado do que o desejara,
e, ajudando-o a subir sobre Rocinante, disse-lhe: Senhor, o diabo levou o russo. Que diabo? Perguntou Don Quixote. O das bexigas, respondeu Sancho. Pois irei recobrá-lo, replicou Don Quixote, ainda que se enfurnasse com ele nos mais profundos e escuros calabouços do inferno. Segue-me, Sancho, que a carreta vai devagar, e com as mulas dela satisfarei a perda do russo. Não mais será necessário essa providência, senhor, respondeu Sancho Pança. Modere vossa mercê sua cólera, pois, segundo me parece, já o diabo deixou o russo, que volta para sua querência. E era verdade, pois, havendo o diabo caído com o russo, a fim de imitar Don Quixote e Rocinante, seguiu a pé para a aldeia, e o jumento voltou ao seu dono. Sem embargo disso, disse Don Quixote, será bom castigar o descomedimento daquele demônio em alguém da carreta, ainda que seja no próprio imperador. Tire vossa mercê tal coisa da ideia, replicou Sancho, e siga meu conselho, que é o de nunca se meter com farsantes, que são gente de costas quentes. Comediante já vi estar preso por 2 mortes e sair livres e sem custas. Saiba vossa mercê que, por serem pessoas alegres e divertidas, todos os favorecem, todos os amparam, ajudam e estimam, ainda mais se forem dos que pertencem a companhias reais e de títulos, que todos, ou a maioria, por seus trajes e maneiras, até parecem príncipes. Pois, apesar de tudo, respondeu Don Quixote, não se há de ir o demônio farsante escarnecendo de nós, ainda que o favoreça todo o gênero humano. E, dizendo isso, galopou atrás da carreta, que já estava bem perto da aldeia, dizendo em altos brados: Detende-vos e esperai, turba alegre e zombeteira, pois vou mostrar-vos como devem ser tratados os jumentos e alimárias que servem de montaria aos escudeiros dos cavaleiros andantes. Tão altos eram os gritos de Don Quixote que os ouviram e compreenderam os da carreta, e, avaliando pelas palavras a intenção de quem as dizia, num instante saltou da carreta a morte, e atrás dela pularam o imperador, o diabo carreteiro, o anjo, e até mesmo a rainha e o deus Cupido, e todos se muniram de pedras e se colocaram em formação, esperando para receber Don Quixote nas pontas de seus calhaus. Don Quixote, vendo-os formados em tão galhardo esquadrão de brancos esguiçados, ameaçando arremessar com toda a força as pedras, deteve as rédeas de Rocinante e pôs-se a pensar de que modo os poderia acometer com o menor perigo para sua pessoa. Logo que se deteve, chegou Sancho e, vendo-o a ponto de investir contra o bem formado esquadrão, disse-lhe: Tentar tal empresa seria rematada loucura. Considere vossa mercê, meu senhor, que contra a chuva de seixos e calhaus não há armas defensivas no mundo, a não ser embutir-se e encerrar-se num sino de bronze. Também se deve considerar que é mais temeridade do que valentia investir um homem sozinho contra um exército em que se encontra a morte, e pelejam imperadores em pessoa, ajudados pelos anjos bons e maus. E se esta consideração não o move a conter-se, mova-o então saber com certeza que, entre todos os que ali estão, ainda que pareçam reis, príncipes e imperadores, não há um só cavaleiro andante. Agora sim, Sancho, disse Don Quixote, acertaste em cheio no que pode e irá dissuadir-me de meu já decidido intento. Não posso nem devo desembainhar a espada, como já tantas vezes te disse, contra quem não for armado cavaleiro. A ti, Sancho, compete, se o quiseres, tirar a vingança do agravo feito a teu russo. Quanto a mim, ajudar-te-ei daqui, com brados e advertências salutares. Não há motivo, senhor, respondeu Sancho, para tirar vingança de quem quer que seja, pois não é de bom cristão vingar-se dos agravos, tanto mais que combinarei com o meu asno para que deixe sua ofensa nas mãos de minha vontade, a qual é viver pacificamente os dias de vida que me deram os céus. Já que é essa a tua decisão, replicou Don Quixote, ó Sancho bondoso, Sancho ajuizado, Sancho cristão e Sancho sincero, deixemos esses fantasmas e volvamos a buscar melhores e mais qualificadas aventuras, pois vejo que esta é uma daquelas terras em que, muitas delas e miraculosas, não hão de faltar.
Virou logo as rédeas, Sancho foi buscar seu russo. A morte e todo seu esquadrão volante regressaram à carreta e prosseguiram a viagem. E se foi esse o final feliz que teve a temerosa aventura da carreta da morte? Graças sejam dadas ao salutar conselho que deu Sancho Pança a seu amo, a quem, no dia seguinte, outra lhe sucedeu, desta vez com um cavaleiro andante e enamorado, e de não menos emoção que a anterior.